Bom dia, galera. Boa noite para quem está vendo em outro horário. Então, em virtude de tudo que está acontecendo no mundo, da pandemia que está acontecendo e tal, a universidade optou por suspender as aulas. Então, para vocês não ficarem sem o conteúdo, sem o desenvolvimento técnico de vocês, né, a gente optou por gravar videoaulas para que vocês consigam estar acompanhando e estar progredindo com o conteúdo de vocês, evitar prejudicar basicamente vocês, né? Então, essas videoaulas vão ser gravadas a princípio para essa semana. A gente ainda não sabe como que vai acontecer nas próximas semanas, nas próximas aulas, então a gente vai sempre informando vocês. E também, como a gente não vai ter não tem a interação na própria sala, eu vou estar disponível para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram comentar alguma coisa, podem me procurar, né, pelo WhatsApp ou por telefone, seja o que for. Então, a partir disso, vou dar essa aula para vocês. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com um Tech 2 e vai trabalhar com os conceitos de sistemas construtivos para isolamento térmico. Então, como que vai funcionar isso? O que é basicamente então o conforto térmico? Existem algumas definições para isso, mas uma primeira definição que a gente pode trabalhar vai ser a condição psicológica ou a condição mental que vai estar determinando a satisfação da pessoa, do usuário, com o próprio ambiente térmico em que ele está inserido. Então, basicamente, vai ser a pessoa ela tem que se sentir confortável, ela não pode estar se sentindo incomodada de estar presente naquele ambiente. Então, eu não posso chegar no ambiente e estar sentindo muito calor ou muito frio. Assim como a própria definição, a segunda definição que a gente vai estar utilizando, que é da própria Organização Internacional, o conforto térmico ele pode ser definido quando uma pessoa vestindo uma quantidade normal de roupas. Como assim uma quantidade normal? Basicamente o que a gente utiliza no dia a dia, uma calça jeans, uma camiseta, uma camisa, utilizando uma roupa convencional e ela não vai sentir nem muito frio nem muito calor. É óbvio que essa sensação de calor ou essa sensação de frio, ela vai variar de acordo com cada pessoa. Então, se eu sou uma pessoa mais friorenta, com uma temperatura, por exemplo, de 20 graus Celsius, eu posso estar sentindo frio. Ou se eu sou muito calorento, com 24 graus Celsius, eu já posso estar sentindo calor. Mas dentro de um padrão considerado médio, o conforto térmico ele tem que estar dentro desse limite. A pessoa não pode, uma pessoa média, digamos assim, ela não pode estar sentindo nem frio nem calor a uma temperatura razoável. Óbvio que tem situações bastante extremas, por exemplo. Por exemplo, o Wim Hof. Essa pessoa, ele é uma pessoa bem extrema. Por exemplo, ele consegue ficar por mais de 20 horas em um frio de menos de 15 graus Celsius. Então, óbvio que para ele, por exemplo, uma temperatura de 10, 15 graus não é nada. Ele vai estar passando calor provavelmente. Então, a gente sempre tem que estar pensando numa temperatura média para uma pessoa, digamos, média. Então, essa é a primeira concepção que a gente tem que estar trabalhando. Então, dentro disso, para manter o conforto térmico, a gente sempre vai trabalhar com algumas adaptações para manter uma temperatura estável que não seja incômoda para nenhum dos usuários. Então, o que a gente pode estar utilizando para fazer isso? Um primeiro equipamento que a gente vai utilizar, que é talvez o mais comum, são os ventiladores. Principalmente quem estudou em escola pública ou já viu estabelecimentos públicos conhece muito bem esse ventilador, que acho que é o modelo mais utilizado, principalmente aqui no Brasil. Então, o ventilador, embora ele não vai condicionar o ar, ele não vai estar resfriando o ar, mas ele vai estar fazendo a movimentação dele. Então, por isso mesmo vai estar a circulação vai fazer com que o ar frio seja deslocado e vai acabar empurrando o ar quente para outro lugar. Então,
essa circulação vai dar, no mínimo, vai dar uma sensação de frescor para os usuários do ambiente. A gente tem também os condicionadores de ar, que são basicamente são conhecidos como os ares condicionados, mas o nome correto é condicionador de ar. Que esse sim ele vai trabalhar de uma maneira diferente, ele vai efetivamente resfriar o ar e jogar para dentro do ambiente um ar resfriado, uma temperatura mais baixa. Então isso vai de uma maneira diferente do ventilador, ele vai efetivamente regular a temperatura do meio ambiente. Eu vou ter também equipamentos como os dispersores de umidade, que geralmente os dispersores de umidade já têm um sistema parecido com o ventilador, que eles vão estar trabalhando, mas como eles estão trabalhando com umidade, eles vão dar uma sensação de frescor maior do que o ventilador, porque a água, você pode acabar inserindo uma água gelada nele, então ela vai diminuir um pouquinho a temperatura do ar que está sendo jogado e vai contribuir para diminuir a temperatura do ambiente em si. Olhando pelo outro lado também, em ambientes frios a gente pode trabalhar com aquecedores a gás. Esses aquecedores a gás eles geralmente dependem do sistema independente, que vai ser um sistema de gás. Em locais muito frios, por exemplo na Alemanha, já tem toda uma tubulação de gás que é fornecida para exatamente fazer o aquecimento desse sistema. Mas a gente também tem os aquecedores elétricos, que aí vai variar muito o modelo. Por exemplo, a gente tem esse modelo aqui, que ele vai trabalhar com o aquecimento do óleo. Esse óleo vai ficar circulando aqui dentro dessas espirais e vai aquecer o ambiente. A gente também tem os aquecedores mais simples, que eles basicamente vão trabalhar parecido com uma resistência de chuveiro. Então vai esquentar essa resistência aqui, vai esquentar o ar e esse ar quente vai ser expelido com o ventiladorzinho ali. Então também vai aquecer o ambiente de uma maneira um pouco menos eficiente. Mas uma coisa que todos esses equipamentos têm em comum é que todos eles vão acabar consumindo energia elétrica. Então, embora não seja efetivamente o problema não seja efetivamente esse, não é o fato de consumir energia elétrica que vai gerar o problema, mas sim gera um problema porque o consumo exagerado de energia elétrica vai demandar várias outras construções, por exemplo, a instalação de mais usinas de geração de energia, e essas usinas elas podem utilizar componentes como, por exemplo, carvão ou o próprio diesel para produzir energia. Então tudo isso vai acabar agredindo o ambiente, o que não é o ideal não é uma solução ideal para o mundo que a gente está vivendo, onde a gente sempre está optando por diminuir a emissão de poluentes para o nosso ambiente, para que a gente sempre possa estar reutilizando e manter o nosso planeta estável, basicamente. Então, a partir disso, vai surgir uma nova necessidade seja de equipamentos, seja de sistemas, de adaptações, de qualquer modo de pensar diferente que acabem contribuindo para que a gente consiga obter um conforto térmico razoável sem estar implicando no aumento da utilização de energia elétrica ou na utilização excessiva da energia elétrica. Por exemplo, quando eu falo de utilização excessiva, é muito diferente, por exemplo, eu comparar um ventilador de um condicionador de ar. Porque um ventilador ele vai gastar, sei lá, 40 watts para estar trabalhando. Enquanto um ar-condicionado ali vai gastar pelo menos 1000 watts. Então a diferença de potência que eu vou estar gastando entre os dois equipamentos já vai variar. Então tudo isso eu tenho que estar levando em consideração para efetivamente estar trabalhando com modificação. Então para isso a gente tem a norma que é a NBR 15575 de 2013, que ela vai estabelecer algumas relações, alguns parâmetros que vão procurar melhorar e atender o desempenho térmico para uma edificação, seja trabalhando com a parte de piso, seja com as vedações verticais, que vão ser as paredes, tanto as paredes internas quanto externas, ambas elas vão acabar influenciando bastante a temperatura da edificação. Todo o sistema de cobertura ele vai talvez seja um dos pontos que mais vai influenciar na temperatura interna. Sistemas hidrossanitários
Por que os sistemas hidrossanitários? Porque tudo isso vai, por exemplo, a passagem da tubulação nas paredes, o local do armazenamento de água, tudo isso vai gerar pontos diferenciais de calor. Então também tem que estar adequado à norma para que ele atenda e melhore os parâmetros de desempenho térmico da minha edificação. O sistema estrutural que vai ser utilizado para a construção, ele também tem que ser levado em conta, porque, por exemplo, quando eu comparo o isolamento térmico de uma estrutura de concreto armado, é muito diferente do isolamento térmico que eu vou ter numa estrutura de uma estrutura metálica, por exemplo. Por quê? Porque geralmente o sistema estrutural que a gente vai estar utilizando, ele vai estar vinculado com a própria vedação que eu vou estar utilizando. Então, em uma estrutura de concreto armado, mais de 90% das vezes a vedação que eu vou estar utilizando vai ser uma vedação de tijolo cerâmico, ou no máximo vai ser um tijolo de cimento, uma pasta de cimento. Então, e para uma estrutura metálica, quase sempre eu vou estar utilizando um fechamento com drywall. Então essas vão ser as diferenças, até porque em ambos esses casos eu vou estar trabalhando com sistemas diferentes de vedação. Então acaba sendo bem interessante para o que eu vou estar utilizando. E dentro desses sistemas, já a própria NBR 15575 ela vai estar trabalhando com modelos computacionais para eu estar avaliando o desempenho térmico das minhas edificações. Então, como que vai fazer isso? Hoje em dia, eu já tenho diversos softwares, diversos programas que eles podem estar realizando esse tipo de cálculo para mim. Então, como que vai funcionar isso? Por exemplo, eu estou fazendo uma edificação nova. Nessa edificação nova, eu vou precisar fazer já para minha estrutura o cálculo de como vai estar funcionando termicamente a minha edificação. Então aqui está um exemplo para vocês. No próprio software eu vou estar inserindo esse modelo, que vai ser um modelo já gerado em 3D, então eu preciso da minha edificação gerada em 3D, com as características dela. Eu tenho uma janela e os outros componentes, então eu posso ver claramente quais são os componentes que vão estar mais aquecidos, por onde que vai estar entrando a minha ventilação. Óbvio que para isso eu vou ter que fazer todo o estudo também da própria ventilação, como que vai estar funcionando e tudo mais. Então acaba sendo um estudo mais complexo, mas o resultado final ele pode ser bastante interessante porque você vai conseguir gerar um conforto térmico bem bacana para a tua estrutura. Então, algumas considerações também que a NBR 575 ela vai estar levando em consideração são, por exemplo, a diferenciação que vai ter entre o verão e o inverno. Então, no verão, o que a norma estabelece é que as condições térmicas dentro da minha edificação elas têm que ser sempre superiores ao ambiente externo na sombra. Então, o que quer dizer isso, basicamente? Que no verão eu tenho que garantir que dentro da minha casa seja mais fresco do que o ambiente externo na sombra. Então, essa é a principal consideração. E também que quando eu estiver trabalhando com a questão do verão, todo o método tem que ser embasado por simulação computacional. Então é aí que vai entrar já a parte de simulação dos meus modelos que eu vou estar trabalhando ali. Então já é obrigado a estar trabalhando com simulação computacional, principalmente em edificações de grande porte. Já no inverno, o que a norma vai estabelecer para mim é que a temperatura dos ambientes que eu vou ter uma permanência mais prolongada, por exemplo, os quartos, as salas, dependendo se eu tiver um escritório home office, também tem que ser considerado. A temperatura desses ambientes ela tem que ser sempre superior ao ambiente externo em pelo menos 3 graus Celsius. A diferença é que para o inverno a NBR 575 ela não obriga que o método de cálculo seja embasado por simulação computacional, porque de acordo com a norma é mais necessário que o conforto térmico para o calor seja mais adequado do que quando eu estiver trabalhando com temperaturas frias, por exemplo. Principalmente aqui no caso do Brasil,
quando a gente não tem situações muito extremas de casos de frio. Se eu for trabalhar em outro país, por exemplo, já vou ter outras considerações que têm que ser pensadas. Em países onde tem neve por um período muito prolongado de tempo, a consideração já vai ser bem diferente do que é levado em conta aqui. Então, entrando um pouquinho em como que vai acontecer o aquecimento da nossa estrutura, para entender um pouco mais sobre como que a gente pode trabalhar com os materiais para melhorar a capacidade térmica deles. Então, a gente vai ver como funciona o processo de radiação solar. Então, esse processo ele vai atuar como? Então, é um processo físico de emissão e propagação de energia com a utilização de ondas eletromagnéticas. Então, como que vai acontecer isso? O Sol, ele nada mais é do que a energia que é emitida por ele, nada mais é do que o resultado da fusão, do processo de fusão, fusão nuclear, basicamente, de dois átomos de hidrogênio, formando então um átomo de hélio. Só que quando é formado esse átomo de hélio lá na superfície do Sol, principalmente, é emitida muita energia, porque o tipo de molécula, de composto que é formado, o elemento hélio, ele tem uma quantidade de energia menor do que dois átomos de hidrogênio separados, basicamente. Então é emitida uma energia muito grande. Essa energia, inclusive, é o que espera se aproveitar quando a gente já tiver o processo de fusão controlado aqui na própria Terra para a produção de energia. Hoje em dia a gente só usa o processo de fissão que a gente consegue controlar de uma maneira um pouco mais eficiente ainda. Mas então, quando essa energia é emitida pela fusão dos átomos de hidrogênio, vai ser emitida na forma principalmente na forma de ondas. E essas ondas elas são ondas eletromagnéticas. Por que isso? Porque é o único tipo de onda basicamente que consegue se propagar no vácuo. Então, a única quantidade, é o único tipo de energia que vai estar chegando para a gente. Então, e como que essas ondas elas vão funcionar? Elas são ondas com uma frequência bastante elevada e um comprimento de onda que vai ser relativamente pequeno. E o que, que isso vai significar para a gente? Isso vai significar basicamente como que a energia vai ser visual ou não para a gente. Então, o Sol, quando ele emite as ondas eletromagnéticas, ele vai emitir basicamente em diversos comprimentos de onda e diversas frequências. Mas o que a gente vai enxergar, basicamente, vai estar compreendido nessa área aqui, que é a luz visível, que é a luz que a gente consegue enxergar com um olho normal, basicamente. Só que o Sol ele vai emitir desde as ondas em infravermelho, que vão estar nessa área aqui, até os raios gama, que vai estar nessa outra ponta aqui. Então tudo isso vai ser aproveitado. E o que, que significa isso? Que inclusive as ondas que a gente não vai estar conseguindo observar a partir já do ultravioleta, elas vão elas têm uma energia, a energia que está vindo junto com elas é muito maior. Então, mesmo que a gente não esteja conseguindo ver efetivamente essas ondas, essa energia que está chegando, ela está chegando e vai ser absorvida por todos os materiais, inclusive pela gente, quando a gente está exposto ao sol, por exemplo. Então, o que, que vai acontecer? Essas ondas, as ondas eletromagnéticas, quando elas chegam no objeto, quando elas entram em contato com o objeto, elas podem ser tanto absorvidas quanto elas podem ser refletidas. Então, o que acontece é que geralmente a maioria dos objetos, dos materiais, eles vão absorver as ondas com um baixo comprimento de onda e efetivamente vão ter uma frequência maior e vão acabar refletindo as ondas com um comprimento de onda maior e uma menor frequência. Mas o que, que vai significar isso para a gente, por exemplo? Isso vai significar que, por exemplo, materiais transparentes, principalmente o vidro, eles vão permitir a travessia dessas ondas, porque quando elas estão vindo diretamente do Sol, elas têm uma energia bastante elevada, então elas vão acabar penetrando pelo vidro. E quando elas são refletidas, vão entrar então em contato com o meu material, que no caso do exemplo está o piso, né? Então elas boa parte vai ser absorvida pelo próprio piso e uma parte vai ser refletida. Essa parte refletida vão ser ondas com um comprimento de onda maior
uma frequência menor, é inversamente proporcional. Então essas ondas, quando elas são refletidas, elas não vão atravessar novamente o nosso vidro. Por que isso? Porque o vidro, para comprimento de onda pequeno, ele é praticamente invisível. Então ele permite a passagem de todas as ondas com comprimento de onda pequeno. Então a gente consegue ver aqui, cada ondinha dessa aqui vai representar um comprimento de onda pequeno. Quando a gente for visualizar, por exemplo, com a linha vermelha aqui, o comprimento de onda já é maior. Então, quando o material vai refletir o comprimento de onda grande, já o nosso material ele não vai ser trabalhado como se fosse invisível, então ele vai trabalhar como um material opaco. Então uma parte dessas ondas grandes ela ainda vai passar, porque a energia que ela contém é uma energia grande, mas uma boa parte dela vai ser refletida pelo teto. Então essa onda vai acabar permanecendo no interior da minha estrutura, gerando um efeito chamado efeito estufa, que é basicamente o efeito que a gente precisa para as estufas de produção de alimentos e tudo mais. E também é um efeito muito semelhante ao que vai acontecer no famoso efeito estufa que é o fenômeno global que todo mundo já conhece. Então é um processo, o efeito estufa em si, o efeito global, o efeito estufa, ele não é prejudicial para a atmosfera, é um fenômeno natural. O que é prejudicial para a natureza é o aumento do efeito estufa, onde a gente vai estar espessando a camada e vai intensificar a retenção desse calor. Isso que é prejudicial do nosso efeito estufa. Então vai acabar, a gente está trabalhando no fenômeno local aqui, com vidro, basicamente, a gente vai estar promovendo, a utilização do vidro, propriamente dita, vai estar promovendo o aumento da temperatura do local. Então, só para a gente entender um pouquinho qual que é a diferença entre os conceitos físicos de temperatura e de calor específico, e de calor. Então, a temperatura vai ser o quê? A temperatura ela nada mais é do que a medida do grau de agitação das nossas moléculas. O que vai ser a medida desse grau de agitação? Vai ser a própria energia cinética de cada uma das moléculas que a gente vai estar trabalhando. Então, para isso, geralmente a gente vai utilizar algumas escalas, que vão ser a escala Kelvin, a escala Fahrenheit, que é bem utilizada nos Estados Unidos, aqui a gente acaba nem trabalhando com ela, e a nossa escala Celsius, que é o que é o mais comum de a gente utilizar. E também tem o conceito de calor. O calor ele nada mais é do que a transferência da própria energia térmica que vai fluir de um corpo para outro. Mas como que vai acontecer a fluência dessa energia? Por que ela acontece? Ela vai acontecer sempre de um corpo com maior temperatura para um de menor temperatura. E para que ocorra isso, ela tem que ser, para ocorrer isso, ela tem que ocorrer de uma maneira espontânea, para ter essa transferência de calor. Exatamente para que esses dois corpos, quando eles, com o passar do tempo, eles atinjam a mesma temperatura e não haja mais troca de calor. Então eles sempre vão estar atendendo para a estabilidade entre os materiais. Então, como que vai funcionar a transferência de calor propriamente dita? Então, a transferência de calor ela vai acontecer principalmente de três maneiras. Então, qual que é a primeira maneira? A primeira maneira vai ser a condução de calor. A condução, acho que é o fenômeno mais comum, o primeiro fenômeno que a gente acaba entendendo como o próprio fenômeno. Então, ele vai ser a propagação do calor, da temperatura, o aumento da temperatura, pelo próprio material. Então, aqui no exemplo, de uma maneira mais simples, a gente vai ter se a gente estiver segurando uma haste metálica, sem utilização de luva nem nada, ou por exemplo, se você pegar um garfo e colocar no fogo do fogão ali, você vai ver que o garfo vai esquentar e vai queimar a tua mão. Esse é basicamente o fenômeno de condução térmica, onde a agitação das moléculas, aqui como a gente consegue ver, quando eu tenho uma temperatura bastante elevada, a temperatura que é o grau de agitação das moléculas, se a minha temperatura é elevada, eu vou ter as moléculas agitando de uma maneira bem intensa, então elas vão estar chacoalhando, vibrando de uma maneira bem intensa. E essa vibração, se eu tiver em contato com uma fonte de calor, ela vai aumentando e a vibração vai propagando para as outras moléculas. Então é como se a vibração fosse caminhando ao longo das moléculas que estavam aqui paradinhas, bem tranquilas. A vibração vai caminhando por entre elas e vai chegar até a minha mão
e a sensação de temperatura elevada ali, a vibração vai estar muito agitada e essa vibração vai passar pela minha mão também, que vai dar a sensação de queimadura, de calor. Então, esse é o fenômeno de condução térmica. E o segundo método que a gente vai ter, o segundo método de transferência de calor que a gente vai estar trabalhando, é o método de convecção térmica. Como que vai funcionar o próprio processo de convecção? Então, diferente da condução, aqui a gente vai estar trabalhando já com a movimentação de fluidos. Fluidos que eu digo não são só materiais líquidos. O fluido a gente pode estar trabalhando, por exemplo, com uma massa de ar. A massa de ar ela também vai ser considerada como um material fluido. Então, inclusive, a transferência de massa de ar é o que é mais interessante para a gente aqui para fins de projeto, porque é o que vai promover a diferenciação de temperatura em um ambiente. Então, mas como que vai funcionar o método de convecção? A convecção, a gente vai trabalhar com o conceito basicamente de densidade. Por que a gente vai trabalhar com a densidade? Porque, por exemplo, se eu tenho um material eu tenho o mesmo material em duas temperaturas. Na temperatura mais elevada, eu vou ter um grau de agitação das moléculas desse material maior. Então elas vão estar vibrando de uma maneira mais intensa. Como elas estão vibrando de uma maneira mais intensa, é, as minhas moléculas elas vão evitar entrar em contato uma com a outra. Basicamente assim, elas não querem se chocar umas entre as outras. Então o espaço que elas vão estar ocupando é um pouquinho maior, porque elas vão acabar se afastando um pouquinho para não ter esse contato. Então cada uma tem duas moléculas do lado, uma vai para a direita, outra vai para a esquerda, elas vão ficar um pouquinho mais longe uma da outra. Isso vai resultar em um volume maior. Então, se eu tenho a mesma quantidade de material e um está ocupando um volume maior, quer dizer que a minha densidade vai ser menor, porque eu tenho a mesma quantidade de massa em um volume maior. Já para o meu mesmo material, com uma temperatura menor, as moléculas estão ali, estão praticamente paradinhas, estão bem de boa ali. Então elas vão estar ocupando um volume menor. Elas podem, como elas não estão vibrando nem nada, elas estão vibrando bem menos, elas podem ficar mais pertinho uma da outra porque não tem problema, elas não vão se chocar, já que elas não estão chacoalhando nem nada. Então o volume vai ser menor. Então isso vai significar que eu tenho uma densidade maior. Então, para um material mais quente eu vou ter uma densidade menor, e para um material mais frio eu vou ter uma densidade maior. E efetivamente, para a massa de ar, por exemplo, isso vai significar o quê? Que o meu material mais quente, por exemplo, o meu ar mais quente, como ele vai ter uma densidade menor, ele vai tender a subir. E o meu material mais frio, o meu ar mais frio, como ele tem uma densidade maior, ele é mais pesado, digamos assim, ele vai tender a descer. Então é isso que vai promover a minha circulação de ar. Então, no caso, por exemplo, da utilização de um condicionador de ar, um ar-condicionado, se eu quero que ele resfrie o meu ambiente, se eu sei que eu vou utilizar ele mais para o resfriamento do meu ambiente e não o aquecimento, é muito mais conveniente, por exemplo, eu posicionar ele mais na parte superior da minha casa. Por quê? Porque o ar frio ele vai tender a descer, então ele vai espalhar de uma maneira mais eficiente por todo o meu cômodo. Diferente, por exemplo, se eu estiver utilizando um aquecedor para esquentar o ambiente, onde eu preciso deixar ele numa posição mais baixa possível, porque como o ar quente vai subir, ele vai espalhar de uma maneira muito mais eficiente por toda a minha edificação. Aqui dá para ver basicamente o fluxo do ar-condicionado que está resfriando o ambiente, então ele vai jogar o ar frio, e o ar frio vai acabar circulando por toda a minha sala aqui nesse caso. Então por isso que é bastante interessante, principalmente para esse processo de transferência de calor, a gente entender como funciona a convecção. A gente vai ter também o processo de irradiação térmica. Como que vai funcionar a irradiação térmica? Ele é o próprio processo de propagação da energia por meio das ondas eletromagnéticas. Então, é basicamente por esse tipo de método que a gente vai que a gente vai receber o calor do Sol. Como eu estava falando para vocês, ele vai utilizar de ondas eletromagnéticas para propagar isso. E ele vai ser o único método de propagação de calor que consegue acontecer no vácuo. Então, na teoria, um dos melhores isolantes térmicos que a gente vai ter é o vácuo, porque como a gente não tem moléculas para estarem vibrando, para estar transferindo calor, para estar transferindo energia uma entre a outra,
não vai estar variando densidade nem nada ali, porque não existe efetivamente molécula. Então, o único método de propagação vai ser por radiação térmica, então vai acabar sendo um método de propagação, de isolamento térmico bem adequado. Esse método de isolamento térmico por vácuo geralmente é utilizado nessas garrafas térmicas que são mais eficientes, exatamente por isso, porque a gente consegue fazer com que não haja propagação do calor, então vai manter a temperatura ali por um tempo maior. A irradiação térmica também é o processo que é utilizado nos fornos micro-ondas, porque a gente vai estar emitindo ondas eletromagnéticas ali sobre o nosso alimento, que vai estar circulando. E isso que vai promover o aumento da temperatura, por isso que a gente não precisa ter nada em contato com ele para estar aquecendo, não precisa de uma fonte de energia em contato com ele, por exemplo, o fogo ali. E ele também pode acontecer quando eu tenho dois corpos separados por um ambiente mais frio. Então é diferente do que acontece com os outros métodos de propagação de calor. Por exemplo, se eu tiver nos outros métodos, se eu tiver dois corpos quentes que estão separados por um material frio, por exemplo, se eu estou com duas bolinhas de aço que estão uma temperatura quase de fusão, elas estão fervendo ali. Estão separadas pelo ar frio, elas vão trocar primeiro com o ar que está frio, então elas vão esquentar o ar antes de trocar entre elas. O processo de irradiação não, eu consigo fazer, basicamente a energia que está vindo do Sol, ela consegue ignorar a temperatura do ambiente que está propagando, ela vai atingir só o objeto, porque é o objeto que vai acabar absorvendo essa energia. Então, se eu não tenho nada para absorver essa energia, ela não vai sofrer influência nenhuma quanto a isso. Então, agora que a gente já viu como funcionam os métodos de transferência de calor, a gente pode ver como a gente pode estar trabalhando a partir disso, então, com a elaboração dos nossos projetos. Então, por exemplo, em um condomínio horizontal, que são condomínios de casas, geralmente casas pode ser de um, dois, até três pavimentos, dependendo. Mas o que a gente precisa levar em conta para estar considerando a condição de isolamento térmico em condomínios horizontais? Então, o primeiro fator é que a gente tem que trabalhar com uma unidade habitacional representativa do projeto. Então, isso quer dizer o quê? Que eu vou lá, eu tenho meu projeto, sei lá, tem 1000 casas. Eu preciso pegar uma casa que seja representativa, uma casa que tenha um modelo padrão, ou o modelo mais próximo de um padrão possível, e eu vou considerar ela para realizar o meu cálculo de condicionamento térmico. Só que eu não posso selecionar arbitrariamente a minha residência, a minha unidade básica. Para selecionar ela, eu vou ter que selecionar a casa que vai ter a maior quantidade de paredes expostas ao sol possível. Isso exatamente para eu estar considerando o caso mais extremo que vai acontecer nesse condomínio. Então, basicamente como se estivesse considerando já um fator de segurança. Basicamente, se eu estar atendendo por meu caso extremo, obviamente que vai funcionar para os outros casos também. Então, como que vai funcionar isso? Se eu tenho aqui o meu condomínio e eu estou considerando que os raios solares, independente da hora do dia, por exemplo, se eu estou considerando que os raios solares de manhã eles vão estar atingindo eles vão estar chegando por esse lado. Então é muito interessante que eu acabe trabalhando, vou estar observando primeiro a origem dos raios solares, por onde que eles vão estar chegando. Então eu vou optar por selecionar qual que vai ser a unidade habitacional que vai estar recebendo a maior quantidade de raios solares durante o dia ou durante o período específico que eu sei que o sol é mais intenso nessa região. Então aqui vamos supor que os raios solares eles vão ser mais intensos. Eu estou trabalhando com uma região, os raios solares eles são mais intensos no período da manhã. Então, como eles partem desse lado no período da manhã, essa casa vai ser uma das mais atingidas pela maior intensidade de raios solares. Então eu posso considerar que ela vai ser a minha unidade básica e é com ela que eu vou promover todo o cálculo de conforto térmico da edificação. E a partir disso eu posso aplicar os mesmos conceitos que eu vou estar trabalhando com ela para as outras edificações. Então, por exemplo, se eu definir que nela eu vou ter que utilizar, por exemplo, isolamento térmico no telhado, se eu vou ter que trabalhar com um tipo de isolamento diferente na minha parede, eu vou aplicar o mesmo critério para as outras edificações sem precisar ficar refazendo o cálculo várias e várias vezes.
Já para um condomínio vertical, a situação ela vai ser um pouquinho diferente. E por que a situação é um pouco diferente para um condomínio vertical, por exemplo? Porque o tipo de incidência e como que está sendo essa incidência ela também é diferente. Por exemplo, se eu tenho um edifício que ele tem é um edifício de 12 andares e só tem uma torre. Então que eu tenho que considerar nessa torre qual que é a face dela que vai estar sendo mais atingida pelos raios solares. Então, da mesma forma do condomínio horizontal, essa vai ser uma das primeiras definições. E também eu sempre tenho que considerar que a maior quantidade de incidência solar vai ser no último andar da minha edificação. Por que isso? Porque durante a circulação o movimento de rotação da Terra aqui, o Sol ele vai estar sempre posicionado, durante pelo menos a maior parte do tempo, ele vai estar posicionado atingindo a parte superior da minha edificação. Então, por isso que numa unidade, por exemplo, de um edifício residencial, eu vou estar trabalhando com a face mais exposta. E claro, se eu tiver mais uma torre, a torre que vai estar mais exposta para o sol, e eu vou estar trabalhando com o último andar. Então eu vou estar trabalhando com três condições extremas, que vão ser a pior situação possível para a minha edificação. E a partir disso também eu vou estar simulando como que vai estar funcionando a edificação e vou estar transmitindo esse cálculo para todas as outras para as outras unidades de habitação. E aqui também o que a norma recomenda é que sempre deve ser calculado e simulado todos os recintos da nidificação e também está considerando, além disso, como que a propagação de calor nesses recintos não está influenciando os cômodos adjacentes. Então, se na minha edificação eu vou lá ter cozinha, sala, quarto, dois quartos, banheiro, eu tenho que calcular todo o sistema de conforto térmico para cada um desses cômodos. E além disso, como que cada cômodo desse vai influenciar os cômodos adjacentes. Então, tudo isso tem que ser considerado na fase de projeto. Então, aqui, como eu já tinha falado, ah, durante a fase de projeto, então, quando você está começando a fazer o cálculo ainda, você sempre tem que considerar as piores condições climáticas possíveis. Então, se eu estou trabalhando num ambiente que é muito quente, eu vou ter que trabalhar com o período do ano que é o mais quente possível, então o mês do ano que vai ser a maior incidência de raios solares, o mês do ano que é mais quente. E também se eu estiver trabalhando com locais frios, qual que vai ser o mês do ano que é o mais que eu vou ter o frio mais intenso, se eu tenho geada, se eu tenho neve. Então aquela vai ser a condição que eu vou ter que estar trabalhando também. Então, outra consideração que a gente tem que estar atento como que vai ser utilizado cada um dos ambientes da minha edificação. Então, se é um escritório, por exemplo, qual é a quantidade de computadores que vão estar trabalhando, porque cada computador vai emitir uma quantidade de calor, dependendo da utilização. Se eu vou estar trabalhando com programas mais pesados, sei lá, o Revit, por exemplo, vou estar exigindo um pouco mais do computador, vai emitir uma quantidade maior, emitir uma quantidade maior de calor e vai acabar aumentando a temperatura da minha edificação, do meu ambiente, pelo menos. Quantas pessoas vão estar utilizando aquele cômodo, aquela edificação. Então, a aglomeração de pessoas também gera maior quantidade de calor. Se eu tenho ou não vegetação presente naquele cômodo. A vegetação ela acaba absorvendo, pelo menos dando uma sensação de frescor no meio ambiente, o tipo de iluminação utilizada. Hoje em dia, isso aqui já está ficando um pouco mais obsoleto porque as lâmpadas de LED ou mesmo as fluorescentes, a quantidade de calor que elas emitem já é muito menor do que, por exemplo, uma lâmpada incandescente, que aquela sim, ela emitia uma grande quantidade de calor, principalmente se ela ficasse acesa por um período prolongado de tempo. Mas ainda assim a gente tem que considerar o tipo de iluminação, quantidade de iluminação que a gente vai estar utilizando na edificação. O modelo arquitetônico também que a gente vai estar utilizando para as fachadas vai ser de grande influência para o meu conforto térmico, exatamente porque vai influenciar na quantidade de aberturas que eu vou ter na fachada, o formato da construção, se ele é mais arredondado, se ele é mais quadrado, tudo isso vai influenciar na quantidade de incidência de raios solares sobre a minha edificação, a altura dos cômodos.
Exatamente porque o Arcenter ele vai tender a ficar mais na parte superior. Se eu tiver um cômodo mais alto, eu vou ter uma sensação de conforto térmico maior, eu vou estar com um ambiente mais fresco na parte inferior, que é onde a gente vai estar posicionado basicamente. Então tudo isso tem que ser considerado para a gente estar trabalhando com um projeto de conforto térmico. Outro, outro item que vai ter uma grande influência sobre isso vai ser os materiais que vão ser utilizados na construção. Exatamente porque cada material ele vai ter características diferentes. Então, por exemplo, se a gente for comparar uma argamassa comum com uma placa de gesso acartonado, o que a gente está comparando aqui? Basicamente vai ser uma construção de alvenaria convencional com uma construção em drywall. Óbvio que a gente não está considerando aqui o tijolo, e aqui a gente não está considerando a parte de isolamento térmico do interior do drywall, mas já dá para a gente ter uma noção. Então, como que a gente vai estar. O que a gente pode comparar aqui? A questão de densidade é mais para o quesito estrutural, então o peso que eu vou estar exercendo sobre a minha estrutura. Mas o que a gente pode estar observando é, por exemplo, a condutividade térmica. Para uma argamassa comum, a condutividade térmica é de 1,15 contra 0,35 numa placa de gesso acartonado. O que quer dizer isso? Que para cada unidade de medida aqui, a gente vai estar trabalhando com watts por metro Kelvin. Então, para cada metro de argamassa comum que eu vou estar utilizando, eu consigo transmitir uma quantidade muito maior, quase 3 vezes maior, de energia térmica do que uma placa de gesso acartonado. Então, o gesso ele vai ser um material muito mais isolante, por exemplo, do que a argamassa comum. É por isso que, por exemplo, ele pode ser considerado um material isolante, que vai acabar contribuindo um pouco mais para o conforto térmico quando comparar, por exemplo, com uma estrutura que vai utilizar a argamassa convencional como fechamento. Então, e isso vai ser bastante interessante, exatamente para a gente estar trabalhando com diferentes materiais e a gente conseguir adequar qual que vai ser o mais interessante para a gente. Por exemplo, o aço, só para ter um parâmetro de comparação, ele vai ter uma condutividade térmica de 55 watts por metro Kelvin. Por exemplo, se a gente comparar com madeira compensada, é infinitamente maior, porque o aço é um material extremamente condutor, enquanto a madeira é um material extremamente isolante. Óbvio que ela vai ter ainda os problemas dela, por exemplo, problema com umidade e tudo mais, mas tudo isso vai ter que ser adequado de acordo com o tipo de projeto que a gente está fazendo. Então, outro item que a gente pode estar observando, por exemplo, é o calor específico do material. O que é o calor específico? Ele nada mais é do que a energia necessária para que eu aumente a temperatura em 1 grau Celsius de 1 kg do meu material. Então, para que isso é importante para a gente, por exemplo? Para minha argamassa, uma argamassa comum. É considerado que eu vou precisar de 1 kJ, que é a medida de energia. Então eu vou precisar de 1 kJ para aumentar em 1 grau Celsius ou 1 grau Kelvin, que é virtualmente a mesma coisa, a temperatura de 1 kg do meu material. Enquanto para o gesso acartonado, por exemplo, eu vou precisar de 0,84. Isso quer dizer o quê? Que se eu fornecer 0,84 kJ para uma placa de gesso acartonado e para uma placa de argamassa comum, a minha placa de gesso acartonado ela vai esquentar mais do que a minha argamassa comum. Então esse é outro parâmetro que tem que ser levado em conta. Embora o gesso ele transmita menos calor, ele vai aquecer de uma maneira mais rápida. Então tudo isso também faz parte do cálculo, tudo isso tem que entrar na nossa simulação do material, quando a gente estiver trabalhando com os ambientes. Então é também um quesito a ser pensado. Dentro da fase de projeto também a gente vai ter que considerar a questão, por exemplo, de zoneamento bioclimático. A própria NBR 15220, a terceira parte dela, na verdade, ela já dividiu o Brasil em diferentes zonas bioclimáticas. Então, isso vai ajudar bastante a gente, porque essa mesma NBR ela vai sugerir algumas coisas para a gente, como, por exemplo, o tamanho das aberturas das janelas que vão sendo utilizadas para ventilação,
o tipo de proteção que ele pode utilizar para essas aberturas, o tipo mais conveniente de vedação externa e também algumas estratégias de condicionamento térmico passivo, que vai ser sem a utilização de energia elétrica para a nossa edificação. Então aqui eu trouxe como exemplo para vocês a zona bioclimática 2, que é onde a gente vai estar inserido. Então a gente pode observar aqui que o padrão da zona climática 2 é a própria cidade de Ponta Grossa, então acaba sendo bem conveniente para a gente. E algumas considerações que a norma vai trazer para a gente. Então, o tipo de abertura para ventilação vai ser a abertura média. Eu já vou mostrar para vocês como funciona isso aqui, mas a gente vai ter uma abertura média para ventilação. E o suprimento das aberturas, a gente vai ter que permitir o sol durante o inverno. Evitar durante o verão, mas a gente tem que possibilitar que o sol atinja as aberturas durante o inverno, porque a gente tem um clima um pouquinho mais frio. Aqui, os tipos de vedações externas. Então, para a parede, a gente vai utilizar uma parede leve, e uma cobertura a gente vai utilizar o modelo leve isolado. A gente já vai ver como funciona essa consideração. Aqui então, para o verão e para o inverno, a gente vai utilizar considerações diferentes. Para o verão, a gente vai utilizar ventilação cruzada, que nada mais é do que utilizar as aberturas diferentes. E para o inverno, a gente vai poder utilizar aquecimento solar para o conforto da edificação. E a gente pode utilizar vedações internas pesadas, que vai gerar uma inércia térmica maior. A gente vai ter as massas de ar presas dentro da nossa edificação. Então, como vai funcionar isso? Onde que a gente vai verificar? Na própria norma, nos anexos, então a gente vai ter a tabela C.1, por exemplo. Aberturas para ventilação, como a gente viu aqui, a gente vai ter uma abertura média. Então aqui, nossa abertura média, a gente vai ter a proporção com relação ao piso. Então, se eu tenho um piso de 10 metros quadrados, eu vou ter uma abertura de janela, por exemplo, entre 1,5 m e 2,5 metros quadrados. Essa vai ser a abertura para ventilação que é sugerida pela norma. Para as paredes, eu preciso usar uma parede leve e uma cobertura leve isolada. Então, minha parede leve, eu tenho aqui as características de transmissão térmica que eu vou ter, basicamente vai ajudar eu a definir qual material que eu vou estar utilizando. Eu vou ter o atraso térmico, que é como que esse material vai trabalhar ao longo do tempo. E para minha cobertura também, eu vou ter as características já que são pré-estabelecidas pela norma e eu vou conseguir trabalhar na escolha do meu material desse jeito. Então, acaba sendo bastante interessante e facilita um pouco a vida de quem está projetando. Eu também vou ter algumas características para a escolha dos materiais que eu vou estar utilizando. Então, como eu defini aqui as características das paredes e da cobertura que eu vou precisar, então eu posso vir na própria norma, eu vou ter algumas sugestões de materiais. Então, por exemplo, aqui eu vou ter as configurações já de transmissão de calor deles aqui, como que vai funcionar, transmissão de energia, transmissão de calor específico, e eu vou poder adequar isso ao meu projeto. Então, por exemplo, aqui para minha parede, que eu preciso de uma parede leve com transmissão térmica de até 3, então aqui qualquer tipo de parede desse modelo aqui que eu vou estar utilizando vai ser adequado. Eu vou observar nessa parte da tabela aqui quais são as condições específicas e eu vou conseguir ver qual que é o mais adequado para eu estar utilizando. Nesse caso, qualquer tipo de revestimento desse daqui vai ser adequado ainda para a minha edificação. Para cobertura também, lá eu vou ter as características de cobertura que eu posso estar utilizando. Eu posso vir na tabela e consultar qual que será mais adequado. Já para as estratégias de condicionamento térmico que ele vai sugerir, por exemplo, para o verão, onde ele sugeriu o item J, então a ventilação cruzada, vou poder utilizar a ventilação cruzada, que vai permitir a circulação do ar entre os ambientes. Já no inverno, os itens B e C, vou trabalhando com a forma e o posicionamento da minha edificação, e eu vou poder adotar então paredes internas que vão ter uma espessura maior, paredes pesadas que vão permitir que a minha edificação permaneça aquecida por um período maior de tempo. Então tudo isso acaba contribuindo para facilitar um pouco a vida do projetista. A ventilação cruzada.
estava falando para vocês. Então ela nada mais é do que a passagem do vento pelas janelas, só que a gente tem que considerar algumas coisas ainda para estar realizando essa consideração. Então, a gente vai ter que verificar quais são as condições, a velocidade de vento, geralmente para a região que a gente vai estar trabalhando, a direção preferencial do vento. Óbvio que o vento local ainda vai variar bastante, mas essas faixas aqui elas são relativas às massas de ar. Então, geralmente, se a gente considerar essas faixas, vão ser as movimentações de ar preferenciais, que é onde a gente vai estar recebendo a maior quantidade de vento. Isso vai variar de acordo com cada localização. Então, a partir desses mapinhas, que são os mapas da norma, eles só estão coloridos, mas são os mapas da própria norma, que vão estar possibilitando que você faça essa verificação. Então, aqui, propriamente, é a ventilação cruzada, como que ela funciona. Então, a gente vai estar utilizando a ventilação natural. Essa ventilação natural que vai, então, entrar o ar um pouco mais gelado e fazer a troca com o ambiente. E a ventilação cruzada vai dizer que a gente tem que permitir que esse ar saia, esse ar quente ele saia. Então, como que vai funcionar? Por exemplo, na parte horizontal. Se eu tiver uma abertura aqui e uma abertura aqui, o vento ele pode passar e sair tranquilamente. O que é melhor? Se eu tiver uma abertura aqui e uma abertura superior. Por que ela é melhor? Porque vai entrar o ar gelado, o ar ele vai fazer troca, vai esquentar e ele vai tender a subir. Então vai sair, o ar quente vai sair pela parte superior e vai estar entrando só o ar mais gelado. Aqui uma situação bem inadequada, porque tem uma abertura superior, então o ar quente vai estar entrando na minha edificação, vai estar fazendo a troca e vai estar saindo. Então não vou estar efetivamente tendo uma troca de calor legal para o meu ambiente. Aqui olhando a parte horizontal, então eu tenho que sempre tenho que posicionar a minha estrutura de maneira que eu consiga receber os ventos que eu vou estar observando aqui. Então eu consigo receber esses ventos para minha edificação, eles vão realizar as trocas e eu tenho que ter aberturas também na parte contrária da edificação para que esse vento possa sair, para evitar esse sistema aqui, onde vai ter basicamente um conflito, onde o vento vai estar entrando e saindo pelo mesmo local. Então, na verdade, o ar vai acabar ficando estagnado porque eu não consigo ter um fluxo de vento ali e não vai ter uma movimentação de ar, não vou conseguir ter um ambiente mais agradável, então vai acabar não sendo nada eficiente para mim. A utilização das formas diferentes também vai acabar influenciando bastante como que eu vou estar trabalhando com essa estrutura. Então, por exemplo, o formato da minha edificação vai influenciar bastante o conforto térmico, o condicionamento térmico da minha estrutura. E como que vai funcionar isso, por exemplo? Se eu tenho um local frio onde eu quero aproveitar o aquecimento solar, a incidência dos raios solares, o mais conveniente é que eu faça áreas superficiais maiores, exatamente para estar absorvendo uma quantidade maior de raios solares. Então, se eu absorver uma quantidade maior, vou estar absorvendo mais energia e vou estar aumentando a temperatura interna da minha edificação. Isso principalmente mais eficiente em locais mais frios, onde eu quero efetivamente estar esquentando a minha edificação. Já se eu estiver, por exemplo, trabalhando em um local muito quente, uma das sugestões que a própria norma vai estabelecer para a gente é a utilização de formas redondas. Aqui eu coloquei casos um pouco mais extremos, onde toda a própria edificação foi feita em formato redondo, então a, todo o meu elemento vai ser arredondado, e ele sendo arredondado, a incidência dos raios solares vai ser menor. Não que eu não vou estar ainda não que eu vou evitar a incidência de raios solares, mas por exemplo, observando aqui, onde a gente vai conseguir observar que os raios solares vão estar atingindo dessa região até essa região basicamente. Se fosse uma face quadrada, toda a superfície quadrada estaria, toda essa superfície, essa face da área quadrada estaria recebendo os raios solares. Então, possivelmente eu teria uma área de abrangência muito maior e acabaria então recebendo uma quantidade de energia muito maior e esquentaria mais a minha edificação. Então o uso de formas redondas acaba contribuindo para que eu tenha uma temperatura menor dentro da minha edificação. Aqui eu coloquei elementos onde a edificação inteira está redonda, mas eu posso trabalhar só com algumas partes, trabalhar com algumas peças principais que eu quero evitar o aumento de temperatura e tudo mais. Então eu posso adequar de acordo com o meu projeto. Se eu não quiser fazer o prédio inteiro redondo, por exemplo, eu poderia estar trabalhando só com uma parte dele redondo. É claro que nem sempre eu vou estar evitando, tipo, eu vou estar conseguindo evitar todo a incidência solar. Por exemplo, nesse caso,
acaba não sendo muito eficiente, porque eu vou estar trabalhando, vou estar recebendo toda a incidência solar ao longo do dia. Então eu vou receber desde essa parte até essa parte. Mas tudo isso depende do que é necessário para a realização do projeto e de qual é o seu objetivo também. Então, outro recurso que a gente pode estar utilizando para decondicionamento térmico passivo, sem utilização de energia, é, por exemplo, a fachada airada ou a fachada ventilada. E como que vai funcionar isso? Então, para a fachada airada, a gente vai posicionar o próprio revestimento a uma distância da minha parede finalizada. Então, para que eu queria fazer isso? Porque nesse espaçamento aqui, eu vou estar gerando, vou estar permitindo que fique posicionada uma bolsa de ar. E essa bolsa de ar, ela não é fixa, porque ela vai ser aberta tanto na parte inferior quanto na parte superior. Então, aqui, por exemplo, eu vou permitir a entrada de ar e a saída de ar. Então, como a gente já trabalhou com o processo de convecção, o ar quente ele vai subir e vai permitir a entrada do ar frio pela parte inferior da minha estrutura. Então, eu vou estar sempre trabalhando com uma circulação de ar e retirando o ar quente da face da minha edificação, fazendo com que eu não tenha uma elevação da temperatura no interior do meu edifício. Além disso, também esse método é bastante interessante, porque eu vou conseguir reduzir a umidade que vai estar em contato com as paredes, exatamente porque eu vou estar circulando com esse ar é, entre a parede e a vedação final. Então, o vapor de água que vai estar ali presente ele vai estar sendo removido o tempo inteiro. Então, acaba sendo bastante interessante para evitar a própria umidade em contato com a parede. Claro que como a parte final de vedação da parede vai estar distanciada, o próprio acabamento aqui ele vai ter que estar trabalhando com um isolamento de umidade. Então, eu vou ter que estar trabalhando com condições já bastante específicas de isolamento de umidade, isolamento de água aqui, para que não tenha para que, por exemplo, em um evento de chuva não fique penetrando a água para o interior da edificação para fungos e outros problemas para a parede. Outro fator que vai influenciar bastante, que a gente pode estar considerando para o projeto, são as cores. Por que isso? Porque, por exemplo, a cor preta, quando a gente está trabalhando com a incidência dos raios solares, das ondas eletromagnéticas, a cor preta ela vai absorver uma quantidade muito maior de energia, exatamente porque ela não reflete nenhuma das cores do espectro visível. Então a gente vai acabar absorvendo toda a energia de todos os raios, os raios de luz que vão estar incidindo sobre ali. Diferente, por exemplo, da cor branca, nesse caso aqui, que ela vai refletir todas as cores. A cor branca é basicamente a ausência de cor. Então ela vai estar refletindo todas as cores e não vai estar absorvendo nada do espectro visível. Então ela vai absorver uma quantidade muito menor de energia e vai esquentar muito menos do que uma cor preta, por exemplo. Aqui, por exemplo, um exemplo que tem no livro de vocês, bem bacana, a gente vai estar considerando a cor branca e a cor verde escuro, que está representando quase a preta, por exemplo. Então elas estão expostas no mesmo local e a gente consegue ver que a temperatura da telha na cor branca é muito menor que, por exemplo, a temperatura da telha na cor preta. Então isso a gente pode levar em consideração seja pela cor da telha, seja pela cor da própria edificação, da pintura da edificação, tudo isso pode ser considerado e vai influenciar na quantidade de energia recebida e na temperatura final interna. Outro fator que é bastante importante é a escolha dos materiais. Então, os materiais de parede, principalmente os materiais de piso também podem entrar nesse quesito. Então, como que a gente vai trabalhar com isso? Materiais que eles têm uma baixa condutividade de calor, eles podem possibilitar uma redução, principalmente na temperatura interna. Não que vai efetivamente reduzir, mas ele vai evitar o aumento da temperatura interna. E ele vai evitar exatamente com a utilização de materiais que sejam isolantes térmicos. Eles vão permitir uma estabilidade um pouco maior. Então, como eu já tinha comentado para vocês, quando a gente trabalhou com drywall, por exemplo, a utilização de lã de madeira, de lã de vidro, desculpa, ou lã de rocha, ela vai possibilitar com que a gente tenha um isolamento térmico e o acústico também, que a gente vai trabalhar mais para frente, mas um isolamento bem, bem legal que vai evitar essa troca de calor entre o ambiente externo e interno. Então, vai ser uma camada a mais. O gesso que eu já tinha comentado para vocês, que é utilizado em drywall, principalmente na parte interna, também acaba sendo bastante interessante, porque ele tem uma condutividade térmica bem pequena, então ele não vai transmitir muito calor.
E, por exemplo, mas não só utilizando esses métodos construtivos diferenciados, por exemplo, se a gente for utilizar uma estrutura convencional, a gente vai estar fazendo uma parede de alvenaria, no caso, por exemplo, entre edificações ou entre dois cômodos que eu não quero que tenha troca de temperatura, eu posso estar trabalhando com um isolamento térmico no interior, entre duas paredes. Se eu estiver trabalhando com duas paredes, eu posso trabalhar com duas paredes, eu posso estar trabalhando com um isolamento térmico entre as paredes, que vai evitar essa troca de calor. Então, tudo isso eu posso adequando ao meu projeto, como que eu quero que ele funcione. A cobertura talvez seja um dos pontos principais que a gente está trabalhando, exatamente porque ela vai estar recebendo a maior incidência dos raios solares, principalmente se eu vou estar trabalhando com um edifício de um pavimento só. Então, para isso a gente vai poder trabalhar com vários métodos de isolamento. Por exemplo, esse aqui é um método bastante novo, onde a gente vai trabalhar com aberturas na parte inferior do telhado e pequenas aberturas na parte superior. Então, isso vai possibilitar que aconteça o quê? O ar frio vai entrar por baixo do telhado, aqui vai ter uma camada isolante que não vai permitir a troca, e o ar quente vai subir e vai sair pela parte de cima. Então o ar frio vai acabar sendo aprisionado nessa parte inferior e vai manter uma estabilidade de temperatura sobre essa superfície. A gente tem vários outros métodos que a gente pode estar utilizando aqui, um método um pouco mais convencional, onde é colocado uma manta isolante térmica sobre o próprio vigamento do telhado. Então, geralmente essa manta ela tem uma camada refletora, porque vou tentar refletir todos os raios solares, então quanto mais refletora, mais eu vou estar refletindo, mesmo que eu não tenha incidência direta sobre ela, vou estar refletindo as ondas magnéticas. E também vou ter uma camada isolante, que pode ser de lã de vidro, ou algum outro material isolante térmico, que também vai estar auxiliando sobre isso. Tenho também, hoje em dia, já a utilização de telhas metálicas com isolamento térmico entre elas. São telhas basicamente recheadas. Ela tem uma camada metálica aqui e uma camada metálica inferior. Então, esse isolamento térmico vai ser bastante interessante, porque ele não possibilita a penetração do calor para dentro da minha estrutura. E ela também tem a parte refletora, que é a própria parte metálica por cima. Além disso, também essa telha acaba sendo bastante interessante, porque por ela ser leve, ela vai exigir uma estrutura bem menos robusta, por exemplo, para estar suportando o meu telhado. Também tem alguns métodos alternativos, por exemplo, já existe casos de utilizar argila expandida sobre a laje ou sobre o meu forro, que vai estar evitando então a troca de calor. A argila expandida também é um isolante térmico bem eficiente. Eu tenho também, posso estar posicionando, por exemplo, o meu isolante térmico, não necessariamente diretamente sobre as telhas, eu posso estar posicionando ele sobre a minha laje, que também vai acabar contribuindo um pouco para a melhoria da estabilidade térmica. Um recurso que é bem interessante, ele geralmente é utilizado um pouco mais para prédios, mas ele também pode ser utilizado para residências unifamiliares, são os brises. Os brises eles nada mais são do que elementos que são elementos, pode ser colunas ou em formato de vigotinhas, que eles são posicionados para além da fachada da minha edificação. Então, o objetivo dos brises é reduzir a própria incidência solar sobre a minha superfície. Então, como que vai funcionar isso? Eu vou projetar eles para que eles evitem a incidência solar, principalmente em alguns períodos específicos de tempo. Então, se eu sei que o sol vai incidir de uma certa direção no período da tarde, eu vou posicionar o brise para que ele evite, para que ele proteja a fachada da edificação durante aquele período. Mas eu também posso estar trabalhando com brises móveis, onde eles geralmente são automatizados e eles vão se movimentar, a angulação deles vai mudar. Aqui a gente consegue ver, a gente consegue fechar como se fosse praticamente uma persiana. Então, de acordo com o dia, ele vai movimentando e eu vou evitando a incidência solar durante todo o período que eu precisar. Então, acaba sendo bem interessante. Também eu posso estar trabalhando já com os brises já de uma maneira modificar o design arquitetônico da minha edificação, pode fazer parte do design final da minha edificação, ou posso estar trabalhando basicamente com o quesito completamente de conforto térmico. Possivelmente aqui não foi pensado na parte estética da edificação, foi feita uma adaptação posterior para evitar então o calor excessivo que possivelmente estava incidindo sobre essas residências aqui. Então a aula de hoje é basicamente isso.
Eu vou passar um exercício para vocês, é um exercício bem tranquilo, para ver a perspectiva de vocês. Então, vocês vão ser considerados o responsável pela execução de um edifício de 6 andares, então é um prédio vertical, no Rio de Janeiro. Lembro que o Rio de Janeiro é um estado bem quente, e vocês vão estar trabalhando principalmente com o conforto térmico da edificação. Então eu quero saber de vocês quais vão ser as medidas que vocês vão adotar para promover o conforto térmico, a estabilidade térmica no interior da edificação de uma maneira passiva. Não quero que vocês falem, eu quero usar ar-condicionado. Isso com certeza vai ter, mas eu quero maneiras de mitigar a utilização do ar-condicionado. Quero que vocês descrevam quais são os sistemas que vocês vão utilizar para a construção, e de uma maneira bem específica. Então, falei, vou utilizar o Breeze porque tal coisa e tal coisa, porque eu quero que evitar o sol de tal direção e tudo mais. Então, utilizem os elementos que a gente viu na aula e façam um trabalho bem bacaninha. Como essa disciplina é tanto para o período matutino quanto para o período noturno, eu vou deixar 2 links para vocês, eu vou mandar no grupo do WhatsApp específico para cada turma, mas envio no link para vocês, né? Não vão enviar no outro link porque se vocês enviarem no outro eu não vou considerar a nota para vocês, vai estar numa pasta separada. Então, enviem certinho se você é do matutino, coloca no matutino, se você é do noturno, coloca no noturno. Eu quero que vocês façam digitado, pode digitar no Word ou pode salvar em PDF, vocês escolhem, mas só enviem para mim até a próxima terça, desculpa, a próxima quarta, para ficar bem certinho já a nota para vocês. Então é isso por enquanto.